Tudo bem, moçada? Sejam bem-vindos ao Desmistificando Eletroanalítica. Meu nome é Thiago Paixão e hoje nós vamos discutir sobre voltametria. Para fazer essa discussão sobre voltametria, nós precisamos entender um pouco da origem da voltametria, que essa tem a sua origem na polarografia, que é quando nós utilizamos eletrodos gotejantes de mercúrio, eletrodos de mercúrio em si, e essa é a origem da voltametria. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tópico que é a discussão entre eletrodos gotejantes e eletrodos com gota pendente. Isso é bastante importante para a gente entender em si as características da voltametria. A polarografia é para quando a gente utiliza um eletrodo de trabalho de mercúrio. Então depois a gente vai falar sobre algo menos genérico e para que vale para qualquer tipo de eletrodo que a gente está trabalhando, que é no caso a voltametria, e principalmente a utilização da voltametria com eletrodos sólidos aqui. Depois disso a gente vai fazer uma discussão sobre reversibilidade e irreversibilidade, que é um critério bastante importante para ser detectado utilizando a técnica eletroquímica de voltametria. E depois, por fim, trabalhar um último tópico, que é discutir um pouquinho sobre a voltametria em condições de agitação, em condições hidrodinâmicas. Então, para começar a fazer a discussão sobre a voltametria, como eu comentei, a ideia é que nessa técnica eletroquímica a gente vai discutir principalmente uma técnica eletroquímica que vai compreender um grande grupo de métodos eletroanalíticos, e existem voltametrias de diferentes tipos, e a ideia é que a gente vai conseguir obter informação sobre o analito aqui a partir de uma medida de corrente. Então a técnica mede corrente, só que o que vai acontecer agora é que em vez de estar num único potencial aplicado naquelas células eletroquímicas, esse potencial aplicado ele é um potencial variado aqui. Então, a gente pode utilizar ou estimular a diferença de potencial que vai ser aplicada entre o eletrodo de trabalho aqui e o eletrodo de referência a partir de ondas. Então, a gente pode começar num potencial inicial e ir até um potencial final que a gente vai discutir. E a ideia é que esse potencial vai estimular a polarização aqui do eletrodo de trabalho. Então, aqui, a partir de agora, a gente vai estar trabalhando sempre com células eletroquímicas de 3 eletrodos e a gente está controlando o potencial desse eletrodo de trabalho. E, historicamente, a voltametria ela se desenvolve a partir da polarografia, né? Então, a ideia é que é um tipo particular de voltametria e que foi desenvolvido por Airovsky aqui em 1920. E a polarografia basicamente, a gente utiliza como eletrodo de trabalho um eletrodo de mercúrio, tá? E por isso que a gente vai começar a fazer a discussão a partir desse indicativo histórico aqui, que é começar a trabalhar com eletrodo de mercúrio. Aqui tem uma representação, então a gente tem um capilar fino aqui, bem de alguns micrômetros, e a ideia é que a gente tem um reservatório com mercúrio líquido aqui, e ele fica gotejando esse mercúrio líquido na solução. Então essa gota sempre vai aumentando e diminuindo, e ela pode ser desprendida aqui, ou pela gravidade, ou ela vai ser desprendida por esse solenoide que bate nesse capilar de vidro e destaca a gota, sempre reproduzindo muito bem o seu tamanho. Então esse aqui é o nosso eletrodo metálico de mercúrio. Aqui a gente tem um eletrodo auxiliar, que é um eletrodo de platina, como a gente já estava discutindo nas aulas anteriores, de área bastante grande. E aqui a gente tem um eletrodo de referência, que pode ser os eletrodos que a gente já discutiu. O eletrodo normal de hidrogênio, o eletrodo padrão de hidrogênio, e a gente pode utilizar também, e que é muito mais fácil de se utilizar, que a gente acaba trabalhando com o eletrodo de prata, cloreto de prata, que é o eletrodo que acaba sendo mais utilizado para esse tipo de medida que a gente está fazendo em laboratórios convencionalmente. Então, reforçando essa discussão, aqui entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência é onde a gente está fazendo a aplicação do potencial, e entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, a gente está fazendo as medidas de corrente de reações que estão acontecendo na superfície do eletrodo de trabalho, e a reação oposta, então se estiver acontecendo uma oxidação no eletrodo de trabalho, a gente tem uma redução no eletrodo auxiliar, como a gente já tinha discutido para as outras técnicas também. Então a maneira na qual a gente pode aplicar essa diferença de potencial depende, e ela pode ser utilizada diferentes ondas de potencial para fazer essa excitação do potencial entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. A mais comum que a gente pode utilizar na voltametria é a voltametria linear. Então a gente aplica linearmente um potencial em função do tempo, né? E essa informação que a gente tem aqui desse coeficiente angular é o que a gente define como velocidade de varredura. Então essa velocidade de varredura que a gente tem aqui é quantos milivolts ou quantos volts por unidade de tempo, tá? Então isso indica para a gente se um experimento é mais rápido ou mais lento dentro de uma determinada condição experimental.
E dependendo do tipo de eletrodo de trabalho que a gente tem a polarografia, ou que a gente define como a voltametria de varredura linear. Outra maneira que a gente pode utilizar essa onda de potencial aplicada entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência é utilizar a voltametria cíclica, que é a partir de um potencial inicial, ir até um potencial final e retornar para aquele potencial inicial. Isso aqui pode tirar uma série de informações para a gente experimentais, entre elas a reversibilidade de uma determinada reação, e a gente também define a técnica como o nome de polarografia ou voltametria cíclica, já que a gente retorna para esse potencial inicial que foi utilizado no experimento. Então, começando a fazer a discussão com o eletrodo gotejante de mercúrio, aqui a gente tem aquela mesma representação esquemática, onde o nosso eletrodo de trabalho é o eletrodo gotejante de mercúrio. Essa gota de mercúrio aqui, se a gente der um zoom aqui dessa região, a gente tem o capilar de mercúrio, com aquele capilar bem fino, e tem aquela gota metálica de mercúrio nessa região aqui, onde tem a interface eletrodo-solução, onde vão acontecer as reações eletroquímicas de interesse nessa interface. Então, a ideia aqui agora é entender o que acontece se eu fizer um estímulo de potencial. Então, se eu aplicar, por exemplo, aquela varredura linear que a gente estava discutindo no slide anterior. Então, a ideia aqui nesse experimento é aplicar uma diferença de potencial em função do tempo linearmente aqui desse experimento que a gente está fazendo. Então, a gente vai começar um experimento onde está sendo aplicado menos 0,7 volts contra o eletrodo de calomelano que a gente tem aqui. Então a gente começa esse experimento aqui aplicando uma diferença de potencial de menos 0,7 volts. E a gente vai até uma diferença de potencial de menos 1,6 volts aqui. Então a gente vai até menos 1,6 volts entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência. Então a gente está aplicando uma varredura linear entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Então, nessa primeira parte do experimento, a primeira coisa que a gente faz é utilizar um eletrodo de suporte. Então, a gente está usando NaOH. Então, dentro dessa célula eletroquímica que está sendo colocada aqui, a gente faz um primeiro experimento com NaOH. Quando é feito esse experimento, e removendo o oxigênio, que a gente já vai discutir depois, o que a gente observa no experimento é esse sinal aqui. A gente só tem aqui um sinal, que é esse daqui, e esse sinal está representando o quê? A gente tem uma certa corrente, que a gente está detectando, que está relacionada com o carregamento da dupla camada elétrica. E essa corrente relacionada ao carregamento da dupla camada elétrica é aquela corrente que a gente já discutiu, que é a corrente capacitiva, que é formada naquela superfície do eletrodo de trabalho e do eletrodo auxiliar que a gente tem ali. Depois disso, o que é feito no experimento? A gente adiciona nessa célula eletroquímica aqui uma espécie eletroativa, que é o cromato. Então, ao adicionar o cromato, a gente faz o mesmo experimento, que é variar o potencial de novo de menos 0,7 volts até menos 1,6 volts na presença do cromato em meio alcalino. Quando esse experimento é feito, a gente enxerga essa onda aqui. Então, à medida que a gente vai fornecendo energia, tudo se passa como se fosse o mesmo sinal que a gente tem aqui para o branco, e chegando aqui próximo de menos 0,85 volts, mais ou menos, começa a fluir uma corrente. Então, a gente tem o aparecimento da corrente, e à medida que a gente dá cada vez mais energia, mais corrente a gente está observando. Então, aqui a gente está observando uma corrente negativa. Então, aqui a gente tem o zero de corrente. E a gente está observando uma corrente negativa, que à medida que a gente fornece cada vez mais energia, mais elétrons estão fluindo naquela célula eletroquímica, e a cinética daquele processo que está acontecendo na superfície do eletrodo é cada vez mais rápido. Tirando que a gente tem uma série de ruídos aqui que a gente já vai discutir, já que a gente está mostrando a corrente ao longo do crescimento da gota, que é uma das coisas que a gente já vai discutir aqui agora. Então a ideia é, quanto mais energia eu estou fornecendo, mais rápida aquela reação é, até a gente chegar numa determinada condição de estado estacionário, onde a corrente não muda mais em função do tempo, e a gente já vai passar a querer começar a entender. Então, quanto mais energia eu estou fornecendo, mais rápida é a cinética daquele processo que está acontecendo na superfície do eletrodo, e maior é a corrente que a gente vai observando, até chegar num determinado momento que, mesmo que eu forneça mais energia, quando a gente estiver olhando esse lado aqui, quanto mais energia eu estiver fornecendo, aparentemente a corrente não muda ao longo do tempo. Então a gente tem uma corrente que a gente define como uma corrente limite aqui, uma corrente de estado estacionário. Bom, então o que a gente precisa começar a entender é o que está acontecendo nessa superfície desse eletrodo de mercúrio.
Então a reação que a gente tem é o cromato que a gente está aqui está se reduzindo, então a gente tem uma corrente negativa, como a gente já tinha discutido, a esse complexo de crômio aqui que a gente tem. Então a ideia é, à medida que eu forneço mais energia, mais rápida essa cinética, mais elétrons estão fluindo ali no sistema, então a gente consegue perceber isso pela corrente, então a corrente é um indicativo da cinética do processo de eletrodo, e a gente consegue então a partir daí tirar uma informação sobre a velocidade. Então quanto mais energia eu forneço, mais rápida é a cinética desse processo que a gente tem aqui, até chegar naquele limite que a gente já vai começar a discutir, que é esse limite que a gente tem aqui. Primeiro, a ideia é, como eu estou fazendo a amostragem da corrente ao longo do tempo, então a ideia é tentar dar um zoom aqui dessa região para tentar entender o que está acontecendo dentro do experimento à medida que a gente está variando essa diferença de potencial. O importante é entender o seguinte, toda vez que a gente está fazendo o experimento, como o mercúrio está escoando, significa que se eu pegar do começo do nascimento da gota até a hora que ela se destaca, o que está aumentando aqui nessas etapas de 1 a 4 é que a gente está aumentando a área. Se a gente aumentar a área do eletrodo ao longo do experimento, isso significa que mais elétrons podem fluir naquela interface. Então a gente tem um aumento da corrente, que é basicamente isso que a gente está tentando enxergar aqui, ou tentando começar a discutir nessa etapa. Se a gente está monitorando aqui a corrente, então dentro daquele experimento que a gente está discutindo, a ideia é que a partir de agora, se eu der um zoom então, naquela discussão que a gente está fazendo aqui, o que a gente vai tentar entender é, à medida que a gente tem um zoom dessa região aqui, o que acontece é que a corrente ela vai aumentando por causa do aumento da área do eletrodo que a gente tem aí, e quando ela se destaca, a área do eletrodo diminui bastante, drasticamente, até o próximo crescimento da gota. Então a corrente cai, e assim a gente vai indo sucessivamente nessas etapas que vão acontecendo aqui. Então a ideia é, à medida que a área do eletrodo aumenta, a gente tem maior é a área do eletrodo, maior é a quantidade de elétrons que flui pelaquela interface. Então a gente tem um aumento. Então se a gente pegar aqui seria o ponto 1, o nascimento da gota, o ponto 2, que a gente tem aqui, e o ponto máximo de área que a gente tem do eletrodo é esse ponto 3. E o ponto 4 é quando a gota foi destacada e a gente volta até a menor área, e assim começa a acontecer as etapas. Então aqui, só para relembrar, a gente tem corrente, e aqui a gente tem o potencial aplicado e da varredura que a gente está indo nessa direção que a gente tem aqui. Então, à medida que a gota aumenta, e como a gente está mostrando a corrente durante todo o tempo de vida da gota, o que acontece com a corrente é que essa corrente aumenta em módulo, então, aumentando a área, maior é a velocidade daquela reação, mais elétrons estão fluindo, e a gente passa por todas essas etapas do tempo de vida da gota. Por isso que a gente vê algo que parece um ruído gigantesco aqui, mas a gente tem o aumento da área da gota do eletrodo durante o experimento que a gente está vendo. E isso está diretamente relacionado ao que a gente vai começar a discutir nessa etapa aqui, né? Então o que acontece dentro desse experimento, que é a primeira coisa que é importante ressaltar. À medida que a gente fornece mais energia, mais da reação está se processando, então essa reação acontece num determinado ponto e cada espécie eletroativa tem um potencial para que essa reação aconteça. Quando a gente chega perto desse potencial aqui de menos 0,85 mV, começa a fluir corrente faradaica daquele processo que a gente está observando, e a gente tem a discussão do porquê que a gente tem esse ruído, entre aspas, aqui dentro do experimento. Então lá para o eletrodo gotejante a gente tem uma corrente máxima. Essa corrente máxima é essa corrente aqui que a gente vai começar a discutir agora, e ela depende de alguns fatores. Depende dessa constante de 708, do número de elétrons que a gente tem aqui, envolvidos na reação de transferência eletrônica. Nesse caso que a gente tem aqui, a gente tem 3 elétrons. Depende do coeficiente de difusão da espécie, e isso é algo que a gente já vai levar em consideração agora. Da concentração da espécie em solução, da da velocidade de escoamento do mercúrio e do tempo de vida da gota. Como a gente está aqui no tempo de vida máximo da gota, que era o estágio 3, aqui do tempo de vida máximo da gota, que é antes do solenoide bater, ou se for por gravidade, o maior tempo de vida da gota que a gente tem ali. Então a ideia é tentar entender o que acontece nessa etapa que a gente tem aqui. A informação que a gente pode tirar dessa região aqui é que a corrente não muda. Se a corrente não muda, a quantidade de elétrons que passam naquela interface não muda mais ao longo do tempo. Então não adianta eu dar mais energia, que a gente já chegou na quantidade máxima de elétrons que podem fluir naquela interface que a gente tem ali.
Então seria interessante tentar entender um pouco do que acontece nessa interface, para tentar ver por que existe algum transporte de material de alguma maneira mais eficiente, que consegue fazer com que mantenha a velocidade dessa reação que acontece nessa interface que a gente tem aqui. Para tentar responder isso, eu gravei um vídeo colocando uma câmera filmando a interface eletrodo-solução e coloquei uma suspensão, coloquei um pouco de grafite em solução, formando assim uma suspensão para tentar olhar o movimento próximo do eletrodo. Então a câmera está filmando aqui o movimento dessas partículas de grafite que estão em solução. Dá para perceber que à medida que a gota está aumentando, a solução próxima da gota se movimenta. Então até atraindo essas partículas, fazendo com que o movimento dessas partículas de grafite vá para próximo da gota, né? Então dá para perceber algumas delas já se movimentando em direção da gota de mercúrio. Então existe um movimento da solução. Então mesmo que a gota de mercúrio consuma o material próximo dessa solução, não existe um empobrecimento da quantidade de analito para sofrer aquela reação. Então esse movimento faz com que renove a superfície do eletrodo com o material e assim mantendo essa cinética de processo de eletrodo que acontece nessa interface. Então essa reposição, esse movimento da solução próximo do eletrodo faz com que a gente consiga repor material e evitando que tenha um empobrecimento, então fazendo com que a cinética continue ainda constante daquela reação que acontece na interface eletrodo por essa reposição de material devido a esse movimento. A mesma informação, dependendo da maneira com que a gente polariza o eletrodo de mercúrio, então dependendo das cargas que ele tiver, também faz mostrar o seguinte, aqui dá para a gente perceber o contrário, em vez de a gente ter a atração do material, a gente tem o material sendo expelido da solução, da interface eletrodo-solução. Então a gente consegue ver o movimento dessas partículas de grafite para fora da interface eletrodo, mas da mesma maneira ele renova a quantidade de material próximo da gota, o que faz de novo a gente ter um aumento da quantidade de material, não ter um empobrecimento de material próximo do eletrodo, que mantém a cinética do eletrodo, daquela cinética de transferência eletrônica que acontece na interface eletrodo-solução. Então a gente mantém a velocidade da reação e aí a gente consegue ter aquela corrente de estado estacionário, que era aquela corrente que a gente estava discutindo naquele slide. Então retornando para aquele slide, isso explica porque a gente consegue manter a corrente aqui nessa etapa constante. A gente consegue empurrar material para a interface eletrodo-solução, mantendo a cinética daquele processo. Então não tem mais sítios para que a transferência eletrônica ocorra, a gente chegou na velocidade máxima da reação, na velocidade máxima de elétrons que podem fluir por aquela interface naquela área que a gente tem. Então aqui a gente obtém essa corrente de estado estacionário que a gente está definindo aqui como essa corrente máxima que a gente pode obter, e ela não depende mais do potencial que a gente está aplicando. Então, para determinar algumas informações sobre as características da espécie eletroquímica que está sofrendo essa reação na superfície do eletrodo, a ideia é que a gente não use mais essa corrente amostrada em tempo real aqui. É como se a gente pegasse o contorno, que é a corrente naquele ponto 3 da gota que a gente estava discutindo, e começar a ter essas informações amostrando a corrente num determinado tempo de vida da gota, que, por exemplo, é aquele tempo 3. Quando a gente faz isso, essa curva fica com uma característica bem melhor aqui e bem mais fácil de visualizar. Então, à medida que a gente dá mais energia, no sentido de reduzir o material, a gente tem um aumento em módulo da corrente e a gente vai chegando até aquele estágio onde a corrente não muda mais ao longo do tempo. Aqui é interessante fazer uma discussão no sentido de tentar fazer um paralelo, principalmente com aquela discussão do diagrama de Ladder. Então, se eu pegar aqui, como por exemplo, levando em consideração que a corrente a meia altura que a gente tem aqui, é o que a gente define como a corrente limite que a gente tem naquele experimento, dividido por 2. Então a corrente limite desse experimento que a gente tem é desse ponto até esse ponto. Então aqui a gente tem a corrente limite do experimento que a gente está fazendo. A metade da corrente limite a gente define o valor do E meio que a gente tem aqui. Então aqui a gente está definindo o E a meia altura. E se a gente levar em consideração esse E a meia altura, principalmente se a gente pensar em processos reversíveis, que depois a gente já vai discutir, é como se eu montasse aqui o diagrama de Ladder daquela espécie que a gente está querendo discutir. Então aqui a gente tem potencial negativo, aqui a gente tem o valor de E meio. Então, levando em consideração o E meio,
à medida que a gente vai para potenciais negativos, a gente está favorecendo a redução, então a gente teria aqui aquela espécie CrO4, CrOH4-, e aqui a gente teria o cromato. Então, para fazer um paralelo com aquela discussão que a gente já estava fazendo do diagrama de Ladder. A gente passou o E-meio aqui da espécie, que tem a equivalência com aquele E0 que a gente tinha discutido, então, mas aqui a gente já está levando em consideração parâmetros cinéticos, então a gente está vendo realmente aquela reação que acontece na superfície do eletrodo. A gente passou do valor de E-meio, a gente começa a ter a formação daquela espécie, e se o processo for reversível quando a gente retorna, a gente teria a formação dessa espécie. Então aqui é uma boa analogia para tentar entender o diagrama de Ladder de uma forma real, né, e levando em consideração parâmetros cinéticos. Então, para cada espécie química, e principalmente para processos reversíveis, esse E0 aqui independe da concentração da espécie que a gente está analisando. Então, cada espécie, cada reação eletroquímica que acontece nessa interface, para diferentes analitos, seriam diferentes valores de E-meio, e são essas características que a gente consegue observar para diferentes espécies químicas que a gente está observando. Então, aqui a gente tem a corrente limite, que a gente obtém, e aqui a gente tem a corrente limite a meia altura, e que nos dá a informação sobre o E-meio. Então, para aquele eletrodo gotejante de mercúrio, que tem que a gota vai aumentando ao longo do tempo, aquela corrente registrada que a gente está monitorando, ela depende de alguns fatores. Um é da corrente residual, essa corrente residual é a corrente presente nos polarogramas, então o polarograma é aquele gráfico que a gente tem de corrente em função do potencial, que eram os gráficos que a gente estava discutindo ali. E na prática, essa corrente residual pode ser oriunda de um processo faradaico. Por exemplo, se a gente tiver impurezas, por exemplo, oxigênio em solução, que a gente já vai começar a discutir aqui. E também essa corrente residual é oriunda da corrente capacitiva, que é do carregamento daquela dupla camada elétrica que a gente já discutiu também. Outro fator que tem que ser levado em consideração nessa corrente é a corrente de migração. E essa corrente de migração está relacionada com o processo, ou parte do processo de oxidação-redução daquele analito que alcança a superfície do eletrodo por atração eletrostática. Como a gente já discutiu, a ideia é que a gente utiliza um eletrólito suporte para que o eletrólito suporte migre, transporte carga. Então a gente está utilizando ele em concentrações de 50 a 100 vezes mais concentrados, então a gente não está tão preocupado, a gente está minimizando essa corrente de migração pelo movimento, pelo transporte de carga do eletrólito suporte. Então essa corrente relacionada ao analito por migração é uma corrente que a gente minimizou pelo fato de a gente estar utilizando o eletrólito suporte. Com relação à corrente residual, aqui tem um exemplo de dois experimentos feitos na ausência de oxigênio, então sem oxigênio aqui, e com o oxigênio nessa curva que está aqui. A ideia é mostrar o quê? Se eu faço um experimento onde eu não removi o oxigênio da solução, o oxigênio dissolvido, a gente percebe duas ondas, uma aqui, um primeiro processo, por volta de menos 0,1 aqui, e um outro processo que a gente observa aqui por volta de menos 0,9. Então esses dois processos que a gente está observando aqui estão relacionados com o quê? Esse primeiro processo está relacionado com a redução do oxigênio que a gente tem aqui para peróxido de hidrogênio, por essa reação descrita aqui. E o segundo processo está relacionado com a redução agora do peróxido de hidrogênio para a água. Então esse é um exemplo que a gente tem de corrente residual que vem por causa do ambiente químico que a gente está trabalhando. Então a corrente, além da corrente que a gente está medindo para o analito de interesse, a gente pode ter correntes relacionadas ao fato da gente não remover impurezas que a gente tem em solução, uma delas é o oxigênio. Então se eu fizer o experimento borbulhando argônio, um gás inerte, nitrogênio, o que acontece no experimento é que eu só passo a observar correntes capacitivas até chegar num determinado momento onde eu já estou enxergando aqui a própria redução do solvente que a gente está trabalhando, no caso, a redução da água que a gente tem aqui no sistema. Então, tanto é esse perfil que a gente está observando aqui, também era um perfil que a gente observava quando a gente tinha a presença do oxigênio. Então eu estou variando o potencial aplicado no potencial inicial até um potencial final e mostrando qual que é o efeito
de se ter o oxigênio dissolvido, qual é o efeito daquela corrente residual que a gente tem no experimento. O mais importante para a gente é tentar entender qual é a corrente oriunda da difusão, então o analito que chega até aquela superfície do eletrodo por difusão, que é aquele mecanismo que a gente já discutiu. Quem quiser relembrar, eu deixo o card aqui para vocês fazerem uma nova consulta. Então a gente está interessado naquele analito que vai sofrer um processo de oxidação ou um processo de redução e que alcança a superfície do eletrodo por difusão, então pelo aquele gradiente de concentração que impulsiona, faz o analito se movimentar de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada. E como a gente já tinha visto, principalmente pelo eletrodo gotejante de mercúrio, esse mecanismo acaba sendo não tão necessário, já que a gente tem a convecção. A convecção empurra o material para a superfície do eletrodo, que é aquele movimento da gota próximo. A gente já vai tentar entender qual é o mecanismo caso a gente deixe a gota pendente, a gota estática ali. Então, nessas condições onde a gente já minimizou a corrente residual, removeu o oxigênio da solução, está utilizando um eletrólito de suporte, a gente pode definir a equação de Jokovic para derivar aquela equação polarográfica para entender qual é a corrente média que a gente tem, a corrente que a gente pode obter, qual é a fórmula para obter aquela corrente limite que a gente tem ali. Então, levando em consideração aquelas informações que a gente estava obtendo, aqui em vermelho a curva para a corrente máxima que a gente tinha, e aqui para a corrente média, essa corrente média que a gente obtém aqui, ela depende, a constante mudou, né? Então essa constante inclui a constante de Faraday, densidade do mercúrio e alguns outros fatores que a gente tem aqui. E a ideia é que essa corrente que a gente mede nesse outro tempo, no tempo de máximo de vida que está relacionado com a corrente média da gota, num determinado, diferente do valor que a gente tinha para a corrente máxima, ela depende daqueles fatores que a gente já tinha discutido, e ela depende do número de elétrons, do coeficiente de difusão da espécie, da velocidade de escoamento do mercúrio, do tempo de vida da gota e da concentração do reagente, que aqui a gente encontra aquela propriedade que tem mais interesse para a gente na área de eletroanalítica, que é a corrente limite que a gente tem aqui. Ela depende da concentração do analito linearmente, então isso faz com que a gente possa construir curvas de calibração para fazer a detecção de uma espécie química que se reduza ou que se oxide num determinado material. Então, se eu quiser utilizar essas características, aqui foram feitos experimentos com diferentes concentrações, a menor concentração aqui, e daqui para cá a gente foi aumentando a concentração do cromato. Então, se eu obtenho diferentes valores de corrente limite que a gente obtém do experimento, então a gente tinha aqui o branco daquele experimento que a gente está fazendo, na ausência do analito, se eu meço esses valores de corrente limite para adições sucessivas que a gente fez de cromato, então para cada uma das adições eu posso medir aquela corrente limite, e obtendo a informação da corrente limite para cada uma daquelas condições experimentais, eu consigo construir uma curva de calibração. Então a gente tem lá a corrente limite em função da concentração adicionada naquela célula eletroquímica de interesse. Então aqui só lembrando que a gente tem corrente negativa, que é o que a gente está medindo da corrente limite. Então para cada uma das adições, eu posso construir um gráfico e obter a equação dessa reta, e a partir daí, para amostras desconhecidas, interpolar o valor e descobrir a concentração de interesse, no caso, por exemplo, da concentração do cromato, nesse exemplo que a gente está discutindo. Então aqui a gente consegue obter uma informação que é a corrente limite que a gente tem daquele processo é proporcional à concentração do que a gente está adicionando, e a partir daí a gente consegue tirar informações diretamente relacionadas com a concentração do analito e desenvolver assim um método analítico para poder quantificar espécies químicas de interesse. Outra informação importante é que mesmo que eu tenha misturas em solução, e se cada uma das espécies químicas apresentar um valor de e-mail diferente, a gente pode detectar cada uma das espécies até mesmo como aquele exemplo do oxigênio que a gente já comentou. Então se eu fizesse um experimento colocando essas espécies eletroativas ou A ou B, se eu colocasse A tem um processo de redução em potencial menor do que B, então a onda de A sozinho seria reportada como essa em vermelho, e a onda de B sozinho seria essa reportada com e-mail perto de menos 0,2, e o de A com e-mail perto de 0,1. A parte interessante é que mesmo que eu tenha misturas de A e B, a gente tem uma soma dos processos de corrente que acontecem na superfície do eletrodo. Então, com isso, se eu tivesse uma mistura de A e B, o que nós veríamos seria essa curva em amarelo. Teria primeiro o processo de redução de A indo para C, e quando a gente atingisse o valor de e-mail do processo de B, a gente teria outra onda relacionada ao processo
de B indo a D. Então seria possível obter a corrente do processo que a gente tem aqui prolongando essa curva, a corrente limite do processo, do segundo processo, do processo do B, e a gente conseguiria obter a corrente limite aqui do processo relacionado à corrente limite do processo relacionado a A. Então, essas características fazem com que a gente consiga detectar misturas, desde que as misturas apresentem potenciais de redução, nesse caso, nesse exemplo que a gente está citando, diferentes. Caso eles apresentarem potenciais muito próximos, aí as ondas ficam sobrepostas e não teria como diferenciar um processo do outro. Agora, então, a ideia era passar a discutir o que acontece se eu tenho, de novo, utilizando a polarografia, então eu estou usando como eletrodo de trabalho o eletrodo gotejante, só que eu estou deixando aqui agora a gota de mercúrio estática. E aqui a gente tem uma característica bastante importante para entender esses processos. A gente continua fazendo a discussão daquela solução alcalina que a gente tinha, colocando cromato. Então aqui a gente tem o branco, só NaOH, naquele experimento que a gente está fazendo. E aqui a gente tem a curva do que acontece quando eu tenho o mesmo experimento sendo feito, variando o potencial de menos 0,7 até menos 1,6 volts. E a gente observa que o perfil agora é muito diferente. Antes, esse perfil aqui acontecia o quê? A gente tinha uma corrente limite aqui, dentro daquele experimento. Então seria interessante, para duas condições diferentes, uma condição onde a gente tinha uma agitação próxima por causa daquela gota de mercúrio que se movimentava, e agora a gente tem uma gota estática, que fica parada. Então a gota é formada, a gente deixa ela parada ali, e o que começa a acontecer no experimento é algo bem diferente. À medida que a gente fornece mais energia, a corrente vai aumentando, então a cinética desse processo é cada vez mais alta, até chegar num determinado momento onde parece que acontece o quê? A cinética desse processo começa a diminuir. Então, em módulo, essa corrente começa a cair e vai caindo ao longo do tempo. Então, para tentar entender isso, seria interessante entender o que acontece naquela interface eletrodo-solução. Aqui a gente tem a composição, aqui a gente tem a interface eletrodo-solução, nesse ponto. Então aqui a gente tem a distância daquela interface. Aqui em azul a gente teria a concentração da espécie de cromato, que a gente tem ali no experimento, como se fosse 100%, ela é igual no seio da solução e na interface eletrodo-solução. E em vermelho a gente está representando a concentração dessa espécie que está aqui. Então ela não existe em solução no começo do experimento, já que a gente só tem cromato e NaOH. Então o que vai acontecer nesse ponto aqui é quando eu apliquei, por exemplo, menos 0,75 volts, nada está acontecendo na interface eletrodo-solução de um processo faradaico. Eu só estou carregando aquela dupla camada elétrica que está sendo formada nesse potencial. À medida que eu forneço mais energia, então como se eu viesse para esse ponto aqui, eu começo a consumir as espécies de cromato próximo do eletrodo, então a gente está vendo que a concentração cai próximo do eletrodo e começa a ter a formação das espécies de crômio formadas aqui, que é a espécie vermelha que a gente está representando aqui. Quando eu aplico um potencial maior agora, então dá para perceber que a concentração já caiu mais, né? Então a gente tem uma certa distância da superfície do eletrodo onde a concentração já não é mais igual no seio da solução. E quando eu chego na corrente máxima, a concentração próxima do eletrodo agora é zero, então já não existe mais espécie química próxima do eletrodo. Então a gente chega na corrente máxima que a gente pode obter aqui, e a partir daí o que acontece? Eu preciso esperar que a espécie que está aqui numa região mais distante chegue até a superfície do eletrodo. E o fato de esse processo demorar, depender da difusão do material, faz com que a corrente comece a cair. Então eu estou empobrecendo a interface eletrodo-solução e tenho que esperar que a espécie química chegue. O fato de demorar para chegar faz com que essa corrente caia, então isso demonstra para a gente na corrente que a cinética daquele processo está sendo dificultada. Então, a partir desse ponto aqui, o processo passa a ser controlado pela difusão do material e não mais pela energia que a gente fornece para o eletrodo, que é como acontecia aqui. Aqui o processo é puramente controlado pela energia que a gente fornece, e a partir desse ponto aqui, a gente passa a ter o processo controlado pela difusão. E quanto mais tempo eu deixo, cada vez mais longe o material vai ter que chegar até a superfície do eletrodo, por isso faz com que a corrente vai caindo ao longo do tempo. Isso era o que diferentemente acontecia quando a gente tinha o eletrodo gotejante de mercúrio. O fato da gota de se desprender movimentava a solução ali próximo e a gente conseguia empurrar material de novo para não ter esse empobrecimento da corrente, sendo essa a grande diferença entre a gente ter um eletrodo parado, uma solução parada próxima do eletrodo, ou a solução se movimentando. Então, se eu
continuar aplicando uma diferença de potencial, cada vez mais distante vai ser essa espessura que a gente tem aqui, que é aquela espessura da camada de fusão que a gente já tinha discutido em outras aulas. Então a distância que a gente tem desse gradiente de concentração, a espessura da camada de fusão vai sempre aumentando. A partir de 1950, outros eletrodos diferentes do eletrodo de mercúrio passaram a ser empregados, que é o que a gente define como esses eletrodos sólidos. Então a gente passa a ter como eletrodo de trabalho eletrodos de platina, eletrodos de carbono, eletrodos de diamante já hoje em dia, ouro. E o que difere bastante entre cada um desses eletrodos é principalmente a janela de potencial que a gente consegue atuar. Os eletrodos de mercúrio são eletrodos muito interessantes para a gente trabalhar principalmente na faixa negativa aqui de potencial. Até porque o que acontece aqui é que ele tem um alto sobrepotencial para redução do H+, aqui. Então, aquela redução do H+, ou a própria redução da água que a gente tem ali, o sobrepotencial em mercúrio é bastante alto. Então, a redução do H+, que a gente tem aqui nessa etapa, o sobrepotencial que a gente já tinha começado a discutir, depende bastante da superfície que a gente está trabalhando. Então, o sobrepotencial para redução do H+ em mercúrio é bastante interessante do ponto de vista que a gente consegue trabalhar para potenciais cada vez mais negativos. Isso faz com que a gente tenha mais energia para reduzir algum determinado composto. Já quando a gente trabalha com eletrodos sólidos, platina, carbono, a gente não consegue ir para potenciais muito negativos. E isso é porque a sobretensão para a redução do H+ é baixa, então esse processo acontece em potenciais menores. Então essa é uma característica bastante interessante para mostrar aquela discussão que a gente estava fazendo de sobrepotencial e da parte cinética. Por outro lado, um problema que a gente tem bastante grande aqui com os eletrodos de mercúrio é que eu não consigo trabalhar na faixa positiva de potencial, porque o próprio mercúrio aqui ele vai se oxidar. Então a gente tem muito problema, tem que tomar bastante cuidado para não entupir o capilar formando espécies de mercúrio, ou por exemplo, cloreto de mercúrio, no caso se eu oxidar o mercúrio, isso entope o capilar. Então o mercúrio não é um bom material para se trabalhar na faixa positiva de potencial, o que é uma característica bastante boa dos eletrodos, como por exemplo os eletrodos sólidos, onde a gente consegue trabalhar numa faixa positiva de potencial, e isso faz com que a gente possa oxidar melhor alguns outros materiais e observar o processo de oxidação de outros materiais. Então a gente pode utilizar também, além disso, eletrodos de irídio ou diferentes outros tipos de carbono que a gente tem para poder trabalhar com esses eletrodos de trabalho com diferentes finalidades. Então, a principal vantagem dos eletrodos sólidos frente ao eletrodo de mercúrio, no caso, é o fato de a gente poder ter uma janela de potencial, conseguir trabalhar em janelas de potenciais mais positivos, né? Então é como se a gente substituísse aquele eletrodo de mercúrio que estava naquela primeira representação por os eletrodos que são esses aqui. O eletrodo não é totalmente de ouro ou de platina, a gente só tem um pequeno disco colocado nessa região, em contato com uma haste metálica aqui, envolto num material plástico. A gente substitui aquele eletrodo de mercúrio que estava nessa região por esses eletrodos envoltos nesses materiais plásticos. Então, além disso, é um pouco mais fácil de operar, principalmente para a gente não ter que trabalhar com mercúrio metálico. Então, isso facilita bastante essa simplicidade, tanto de operação e facilidade de operação, e o que torna ele bastante robusto. A grande desvantagem desse tipo de material, uma delas é por não apresentar um sobrepotencial muito alto para o H+, como a gente já discutiu, então eu não consigo ir para regiões muito negativas. E o problema da reprodutibilidade da superfície. O eletrodo de mercúrio, depois que o solenoide batia, renovava a superfície, eu teria uma nova superfície. Já para os eletrodos sólidos, uma desvantagem é que eu tenho que tirar o eletrodo da solução e polir essa superfície com materiais abrasivos. Dióxido de titânio, diamante, e lixar mesmo essa superfície para poder fazer a limpeza. Então renovar a superfície do eletrodo é bastante trabalhoso, e o fato da gente ter que lixar às vezes faz com que ela não seja reprodutível, tão reprodutível de uma medida para outra. Então isso também é um problema bastante grande de conseguir reprodutibilidade ao se renovar a superfície, e pode ser algo bastante difícil de se conseguir ter medidas exatamente iguais. Então a gente garante uma certa reprodutibilidade até uma certa porcentagem. Então, já foi falado várias vezes, a gente tinha discutido um pouco na bioamperometria sobre a reversibilidade de processos. Então, a voltametria, no caso principalmente a voltametria cíclica em si, aquela na qual a gente utiliza uma onda de potencial que a gente tem aqui do potencial em função do tempo, a gente aplica uma diferença de potencial. Se eu for pensar nesse caso aqui, a gente está partindo de um potencial positivo, indo até um potencial negativo e retorna para esse potencial positivo
Então, nessa onda de potencial que a gente está trabalhando, seria partir de um potencial inicial positivo, vai até um potencial negativo e retorna para aquele potencial positivo. Então, a gente está utilizando agora o que a gente tinha mostrado naquela excitação de potencial como a voltametria cíclica. O fato dela ser cíclica vai ter algumas características interessantes para a gente entender justamente esse ponto da reversibilidade. Então, uma vez que a gente utiliza aquela onda de potencial que a gente tinha discutido, a ideia é que eu faça um experimento da seguinte forma. Eu tenho lá numa célula eletroquímica, então eu coloco os meus eletrodos, tenho lá meu eletrodo de trabalho, platina, por exemplo, tenho o meu eletrodo de referência, o prata cloreto de prata, e tenho como meu eletrodo auxiliar também um eletrodo de platina. Então estou colocando aqui um eletrodo de platina, fazendo aquela mesma representação que a gente estava discutindo. E aqui no trabalho, só para relembrar, também tem um eletrodo de platina. Então nesse experimento eu coloco aqui, por exemplo, KCl. E eu aplico o meu potencial daquele potencial inicial até o potencial final e retorno. Se eu faço isso só para KCl, a gente só vai ter uma corrente capacitiva do carregamento daquela dupla camada elétrica, alguma coisa que a gente pode observar, muito parecida com isso aqui, uma corrente baixa, só por causa do carregamento daquela dupla camada elétrica. Já, se agora eu vier aqui, por exemplo, e adicionar uma espécie eletroativa, ferricianeto de potássio, então a gente vai começar a ter o potencial relacionado com o potencial de redução do ferricianeto de potássio. Então a gente está fazendo com que tenha aqui FeCN6 3- mais elétron, indo para ferrocianeto de potássio, que está descrito aqui. Então a ideia aqui é, eu vou aplicar diferenças de potencial, então se eu não chegar no potencial onde essa reação aqui pode acontecer, eu vou ver uma corrente igual à corrente do branco que a gente tinha aqui no KCl, e à medida que eu atingir o potencial para essa reação acontecer, eu vejo a corrente fluir, e como eu tenho um eletrodo sólido aqui, essa corrente vai sendo controlada, o processo na superfície do eletrodo vai sendo controlado pela energia que eu estou fornecendo, então quanto mais energia eu dou, maior é a corrente, até chegar no momento onde a corrente passa a ser controlada por difusão. Então se eu pensar ali de novo na história do diagrama de Ladder, que a gente já estava discutindo várias vezes, aqui indo para potenciais negativos, a gente vai ter aqui o FeCN6, -4. Quando eu passar desse valor aqui de potencial do E meio que a gente tem aqui, e aqui a gente tem o FeCN6 3-. Esse E meio vai ser muito próximo do E0 para processos reversíveis, tá? E já que a gente não tem nenhum problema de sobrepotencial, nada relacionado a nenhum impedimento cinético, então quando eu passo desse potencial, a gente passa a observar aquela corrente, a corrente passa a ser controlada por difusão, e no retorno, como a gente está formando a espécie química FeCN6 4-, quando eu chegar e transpor essa barreira aqui de volta, a gente tem a oxidação, então a gente tem correntes positivas, aqui está o valor de 0 de corrente que a gente tem, a gente passa a ter correntes positivas, e essa corrente também passa a ser controlada por difusão depois desse retorno, do mesmo jeito que a gente tinha discutido para a parte amperométrica. Que características são interessantes a gente notar aqui? Se eu prolongar, comparar essa curva com o branco, aqui a gente tem a corrente de pico e de pico para o processo de redução, então para o processo catódico, e ao prolongar essa curva aqui também, como se eu estivesse continuando aqui no voltammograma de volta, na varredura de volta, pegar essa corrente de pico que a gente tem aqui, essa corrente de pico, ela é a corrente de pico do processo de oxidação, do processo anódico. Quando eu tenho um processo reversível, a corrente de pico, tanto a corrente de pico anódica quanto a corrente de pico catódica, ela é igual a 1. Então a gente tem processos cinéticos, tanto na ida quanto na volta, de mesma intensidade de corrente. Então, para um processo reversível, a gente tem I de pico catódico e anódico próximo de 1. Aqui a gente tem o potencial de pico anódico
e aqui a gente tem o potencial de pico catódico. Para processos reversíveis, a diferença entre o potencial de pico anódico e catódico ele tem que ser 59 ou 57 mV dividido por N. Então a gente tem aqui próximo de 59 mV da diferença de potencial de pico catódico e anódico. Além disso, o número de elétrons envolvidos em um processo reversível pode também ser determinado pela corrente de pico pela equação que a gente vai observar. Então a gente pode modelar para processos reversíveis uma equação para descrever a corrente de pico. E a corrente de pico também para processos reversíveis ela cresce linearmente com a velocidade de varredura. Então aquela velocidade de varredura que a gente tinha discutido, que nesse caso aqui a gente tem potencial por tempo, naquele experimento que a gente está fazendo, do potencial inicial até o potencial final e retorna para o potencial inicial, a inclinação dessa curva eu posso fazer esse experimento mais rápido ou mais lento. E isso está diretamente relacionado que para um processo reversível ele tem que crescer com a raiz dessa velocidade de varredura. Então, pegando como exemplo, nesse caso que a gente está discutindo aqui, para esses processos que a gente está observando aqui, quanto mais rápido for o experimento, saindo daqui e indo para cá, é como se eu pulasse o potencial de um ponto para o outro mais rapidamente ao trocar a velocidade de varredura. Então eu tenho mais material disponível, eu não estou indo devagarinho consumindo esse material próximo da superfície do eletrodo, isso faz com que a minha corrente seja mais alta à medida que eu aumento a velocidade de varredura. O meu tempo de experimento também é menor. Então quanto mais rápido eu fizer o experimento, mais rápido eu vou desse ponto até esse ponto e retorno. Então isso faz com que a gente tenha a corrente de pico aumente com a velocidade de varredura. E se o processo for difusional, eu tenho que, à medida que eu aumento a velocidade de varredura, minha corrente está aumentando, e a gente tem uma equação de reta entre corrente e velocidade de varredura, que mostra que o nosso processo na superfície do eletrodo é um processo rápido e reversível e controlado por difusão. Então essa é uma característica bastante interessante, só fica como um adendo, que é uma maneira bem interessante de entender se o processo está sendo controlado por difusão, depois é para fazer uma série de discussões sobre isso. Então, utilizando a equação de Randle-Sevik para um processo reversível, a gente sabe que a corrente de pico é diretamente proporcional ao número de elétrons, constante de Faraday, área do eletrodo, concentração, que é aquela propriedade interessante e importante para a gente, e uma série de outras constantes que a gente tem aqui. Continua sendo o número de elétrons, constante de Faraday, velocidade de varredura, coeficiente de fusão, constante dos gases ideais e temperatura. Então, resumindo toda essa equação e já deixando os termos que eram idênticos de cada lado, a gente tem que a equação de Randle-Sevik é dada que a corrente de pico é diretamente proporcional a número de elétrons, raiz da velocidade de varredura, como a gente tinha descrito, coeficiente de fusão, área do eletrodo e concentração. Então, a partir daqui, a gente sabe que ao monitorar a corrente de pico e concentração, a gente pode tirar propriedades interessantes para desenvolver métodos eletroanalíticos. Por outro lado, para processos irreversíveis, o que acontece? E aqui também, de novo, é importante para tentar fazer aquele paralelo com o diagrama de Ladder. A gente tem correntes de pico, nesse caso, do processo de redução e do processo de oxidação, muito longe daquele número da unidade, a razão entre eles. A separação dos picos também é maior do que os 57, 59 mV. Isso mostra para a gente que esse processo é caracterizado como um processo irreversível. Então não existe uma linha de potencial tênue onde por um lado tem redução ou por outro lado tem oxidação. Então se a gente pensar agora em expandir aquele conceito que a gente tinha do diagrama de Ladder, dá para perceber que existe aquela história do sobrepotencial, fica bem clara aqui. Então existe uma região aqui de potencial, então se eu pensar aqui como potencial, onde nada acontece, e só depois de uma outra região eu tenho processos faradaicos acontecendo tanto para esse lado e para outro processo faradaico acontecendo desse lado. Então aqui a gente tem correntes negativas, a gente tem a redução, por exemplo, de uma espécie. Se pensar num processo irreversível, A mais elétron indo para B. Então aqui a gente tem a redução acontecendo nessa faixa que está aqui, e a oxidação de B indo para A acontecendo nessa região que está aqui. Então a gente tem uma região onde nada acontece nesse intervalo de potencial que a gente está aplicando. Então a gente tem uma diferença entre o que é um processo reversível
e o que é um processo irreversível. A gente consegue classificar, catalogar ele muito bem, utilizando a voltametria cíclica para tentar verificar esses processos. Com isso, dá para perceber que a voltametria cíclica é uma técnica bastante interessante para aplicações eletroanalíticas. A gente percebeu que a gente consegue monitorar a corrente de pico em função da concentração, só que é muito difícil a gente conseguir detectar concentrações muito baixas, né? Então, dificilmente a gente consegue, utilizando voltametria cíclica, determinar concentrações relativamente baixas, porque qual é um grande problema dessa técnica? Como a gente varia o potencial linearmente com o tempo, à medida que eu troco o potencial que eu estou polarizando da superfície do eletrodo, a minha corrente capacitiva muda. Então, quanto mais negativo for ou mais positivo for, maior é a minha corrente capacitiva. Então, a gente passa a ter um problema bastante grande de não conseguir medir concentrações menores do que a corrente de fundo do experimento que a gente tem, que é relacionada com aquela corrente capacitiva. Com isso, outras técnicas voltamétricas, voltametria de pulso diferencial, voltametria de onda quadrada, tentam resolver esse problema. Não vai ser uma discussão dessa aula, mas resolvem esse problema e fazem com que a voltametria consiga detectar concentrações cada vez mais baixas, ao utilizar diferentes maneiras de polarizar o eletrodo, diferentes sinais de excitação de polarização, que depois a gente pode discutir numa outra aula. Acho que para um curso de graduação a gente tenta parar um pouco nessa discussão da voltametria cíclica. E o último ponto que eu queria colocar relacionado à voltametria cíclica, a gente pode, além disso, utilizar ou agitar a solução ou agitar o eletrodo. E a gente vai ter características muito próximas da polarografia com gota, da polarografia com eletrodo gotejante. Então aqui o que é feito, se eu agitar o eletrodo, eu faço com que a solução seja empurrada para a superfície do eletrodo, mostrando aqui nesse diagrama, que é como se tivesse o disco de um eletrodo de ouro, eu empurro a solução, e o fato de eu empurrar a solução me tira aqueles problemas que a gente estava discutindo relacionados à corrente ser limitada pela difusão. Então aqui era o que a gente obtinha num perfil, né, onde a gente tem a corrente sendo controlada por difusão, a corrente, quanto mais energia eu dou, mais rápido é aquele processo. Depois ela começava a cair por causa da difusão. E aqui, se eu fizesse a varredura de volta, a gente obtinha para um processo reversível aquele perfil para um processo reversível. E aqui é o ponto, se agora eu agitar a solução ou movimentar o eletrodo de trabalho, o que acaba acontecendo é, à medida que eu empurro mais material, eu diminuo a espessura da camada de difusão. Então eu aumento a corrente. E uma característica bastante interessante é que, quanto mais energia eu dou, então eu tenho um perfil muito parecido com aquela parte polarográfica que a gente estava obtendo. Então a gente obtém aqui que à medida que eu aumento, quanto mais energia eu dou, a gente obtém aqui uma maior corrente, até chegar numa corrente limite, que não adianta eu empurrar mais material, que eu não tenho mais lugar disponível para aquela transferência eletrônica acontecer. Então, nesses gráficos que a gente tem aqui de corrente por potencial, que na prática a gente chama esses gráficos de voltamogramas, não naquele caso genérico que a gente está nos polarogramas, era só quando a gente tinha eletrodo de mercúrio. Então, esses voltamogramas que a gente obtém aqui, tem essa característica de quanto mais energia eu dou, mais rápido é o processo cinético, maior é a corrente, até chegar nesse limite. E a parte interessante é que, pelo fato de eu estar agitando a solução, eu removo aquela espécie que é formada na superfície do eletrodo. Então eu não obtenho mais aquele processo de volta, que era o processo que a gente obtém aqui. Do mesmo jeito que eu empurrei material, eu também estou removendo material, então eu não enxergo aquela onda que a gente obtém no processo de volta. Outra característica desse processo é que a gente também consegue fazer um modelamento da equação para ter uma equação da corrente limite, e ela depende aqui da velocidade de rotação que a gente tem do eletrodo ou da agitação do peixinho que a gente tem, depende da velocidade de varredura elevada a menos 1/6 e depende da concentração também. Então a gente também pode tirar algumas outras informações que para um processo reversível a corrente é diretamente proporcional à raiz da velocidade de rotação do eletrodo, se caso nesse experimento eu estiver fazendo um experimento onde eu estou rotacionando o eletrodo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia era passar um pouco dessa informação da voltametria cíclica. Tem muito conceito para ser discutido ainda com relação à voltametria cíclica. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí no vídeo. Tenta se inscrever no canal para a gente continuar gerando mais conteúdo. Então a ideia agora depois é gerar um pouco mais de conteúdo relacionado a outras técnicas eletroanalíticas e tentar aumentar ou expandir esse curso um pouco para diferentes outras técnicas de voltametria que a gente tenta discutir aí. Um abraço, tchau, tchau.